Boa noite. Vocês conhecem a fábula do sapo na panela? Eu não sei se isso é um dito popular ou se tem algum estudo científico por detrás. Confesso que eu também não fui procurar saber. Mas dizem que se a gente pegar um sapo, colocar numa panela com água e levar ao fogo, o bicho permanece estático durante todo o processo de aumento da temperatura. No início, ele sente até um calorzinho gostoso, acaba se distraindo e morre inchado e cozido. Por outro lado, se a gente pegar um sapo e tentar jogar numa panela com água já fervendo, o bicho dá um salto e sai de lá, no máximo com uma queimadura leve, mais vivo. No atual contexto do trabalho, como é que a gente faz para não virar um sapo cozido na panela sem perceber? E é nessa ideia que eu quero destacar o nosso relacionamento com a inteligência artificial, os robôs e a automação. E como tudo isso vai impactar no nosso futuro. As mudanças já acontecem há tempos, mas recentemente a gente pode citar os caixas eletrônicos, os sistemas de cobrança de estacionamentos nos shoppings ou mesmo os robôs que fazem a automação nas fábricas de automóvel. Eu penso que nós somos indivíduos no meio de uma mudança de era, de uma revolução. E a gente vai precisar fazer uso da principal capacidade do ser humano para poder sobreviver a esse cenário, a capacidade de adaptação. Eu busquei 2 dos principais relatórios recentes sobre o futuro do trabalho para embasar o meu raciocínio. O primeiro, The New Work Order, de 2015, um relatório australiano que está muito à nossa frente em termos de educação e economia e que focava no impacto da automação para os próximos 10 a 15 anos e como isso ia refletir na vida dos jovens. Primeiro, o relatório dizia que trabalhos mais rotineiros são aqueles mais propensos à automação. Uma afirmação que parece óbvia, mas assusta no dado seguinte. Na Austrália, cerca de 40% dos atuais empregos estão propensos, têm um alto risco de automação nos próximos 10 a 15 anos. Sim, isso vai impactar a vida do jovem. Primeiro, porque esses jovens acabam iniciando suas carreiras justamente nessas áreas que serão impactadas pela automação. Em atividades básicas, rotineiras, funções mais simples. Segundo, porque os atuais cursos de graduação do país ainda formam jovens nessas áreas, ensinando as competências tradicionais que em breve serão desempenhadas pelas máquinas. Aqui é como se fosse aquele sapo que está lá deitado na água quente e só está esperando para que ele morra inchado e com uma falsa sensação de felicidade. Segundo, foi o Job Report de 2018 do Fórum Econômico Mundial, um relatório mais globalizado, não necessariamente focado no jovem, e que tratava do período de 2018 a 2022. O primeiro dado mostra que até 2022, nada menos que 54% dos profissionais, dos funcionários de diferentes organizações vão precisar reorganizar e renovar as suas competências. Segundo, o relatório dizia que o declínio estrutural de certos tipos de emprego, ou seja, a eliminação de certos postos de trabalho, vai ser automaticamente contrabalanceado pelo surgimento e pela criação de novos trabalhos e novas profissões. Em 2018, 71% das tarefas eram realizadas por homens, enquanto 29% por máquinas. Para 2022, o ponto é 58% de tarefas sendo desempenhadas pelos homens e 42% pelas máquinas. Aqui é aquele sapo que está lá dentro da panela, sentindo que a água está esquentando e percebeu que é melhor pular fora antes que a coisa fique feia demais. Habilidades que as empresas mais precisam em 2019. Foi o artigo publicado pelo LinkedIn em janeiro desse ano, que tratava de quais habilidades e capacidades nós precisamos para poder sobreviver e se adaptar nesse cenário relatado pelos relatórios que citei. O artigo vai falar das famosas hard skills e soft skills. As hard skills, aquelas competências e habilidades técnicas que as empresas mais vão precisar em 2019 são computação na nuvem, inteligência artificial, raciocínio analítico, UX design, que trata da experiência do usuário, e a gestão de pessoas como a base principal do empoderamento do profissional do futuro. Já as soft skills, ou as habilidades comportamentais, aquelas genuinamente humanas, foram criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e gestão do tempo. Sapos que desenvolvem essas habilidades sequer correm o risco de serem jogados numa panela com água fervendo. Eu penso que quando a gente tem noção do ambiente que a gente está inserido,
como os relatórios citaram, e a gente sabe que tipo de habilidades e competências a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa, no final das contas, é de um plano. Mas eu não estou falando de um plano simples, de alguma coisa rápida, eu estou falando de alguma coisa que demora. Aí você vira para mim e pergunta assim, pô, Rodrigo, mas como é que eu faço esse plano? A gente tem que começar de uma forma simples, tentar entender onde é que a gente está. E a minha sugestão é começar por 3 bases de sustentação que vão permitir você caminhar no longo prazo. A primeira delas é saber administrar o fracasso. Toda vez que a gente pensa ou imagina qualquer coisa nas nossas vidas, a gente pensa no melhor cenário possível. E aí o pior cenário chega e a gente se pega totalmente desestruturados. Nós precisamos trabalhar cada vez mais os nossos níveis de inteligência emocional para poder sobreviver a isso. Segundo, paciência. Assim como esses impactos citados pelos relatórios podem demorar um pouco mais ou um pouco menos para atingir cada um de nós diretamente, nós também precisamos ter consciência que o nosso processo de transformação toma tempo. Mas numa sociedade que impaciência, pressa e ansiedade imperam, é extremamente desafiador. Por fim, autodidatismo. Não dá mais para depender apenas dos estudos formais. A tecnologia e a internet deixa a gente aprender o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, na palma da nossa mão. Na era da inteligência artificial, o nosso conhecimento é o nosso principal ativo. E termos como o lifelong learning, por exemplo, que diz que a nossa vida tem que ser um aprendizado eterno, precisam ser uma constante. Uma vez que a gente tem consciência dessas bases, é hora de partir para autoconhecimento, para que a gente se realize dentro desse ambiente. E para traçar esse plano, um plano estratégico, algo de longo prazo, que vai demandar da gente, é preciso fazer um exercício. O primeiro é forças e fraquezas. Forças e fraquezas é a gente identificar aquilo que é nosso, que é interno, que parte de dentro. As forças são os pontos positivos e as fraquezas, os negativos. Depois, olhar para oportunidades e ameaças. Agora eu estou falando de um contexto externo, que está fora da gente. As oportunidades são aquelas coisas que vão nos ajudar durante essa caminhada. E as ameaças, aquelas que vão nos atrapalhar. Objetivos e metas. Não adianta viajar, tem que ser uma coisa plausível. Não adianta criar o maior objetivo, o objetivo mais difícil possível para a sua vida ou criar aquele mais fácil. Objetivo, pensa naquela coisa maior que você quer alcançar. Agora, explode isso em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços vão ser as metas. Essas metas precisam ser quantificáveis, mensuráveis, para que você possa perceber como você está seguindo em frente. Pega tudo isso que você analisou, bota num pedaço de papel, numa folha de caderno mesmo, cria um plano de ação. É como se fosse uma lista de tarefas. E aí você vai ticando ação a ação que você conseguiu completar, por menor que ela seja. Sabe como isso vai te ajudar? Você vai perceber que teu plano está caminhando, porque você vai ver um monte de coisa arriscada. E isso vai te dar motivação para poder seguir em frente. Mesmo falando assim, eu sei que é difícil de implementar, de trazer isso para a prática e no nosso dia a dia. Então, eu queria trazer um exemplo, fazer um paralelo aqui, para que a gente possa tentar perceber que planejamento estratégico de longo prazo dá resultado. Mas eu não vou trazer um exemplo de carreira ou de trabalho. Vou falar de uma coisa que aconteceu comigo, mas na minha vida pessoal. A corrida de rua, ela sempre fez parte da minha história. Aqui é uma foto da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, em 2012, eu e um grande amigo, parceiro de maratonas. Só que, em final de 2014, eu comecei a sentir muitas dores na coluna, a ponto de eu não conseguir abaixar para poder pegar a minha filha no colo. Ela tinha mais ou menos 3 anos nessa época. No início de 2015, eu tomei coragem e resolvi ir ao médico. O resultado foi que eu fui condenado a nunca mais correr na vida e tinha risco de uma cirurgia bem grande na coluna. 6 meses se passaram sem nenhuma atividade física, muita frustração e muitos quilos a mais. Foi hora de eu aprender a administrar o meu fracasso. Só que eu não podia aceitar que eu nunca mais ia correr na vida. Eu sempre corria. Então, eu peguei os meus pontos fortes e fracos, as minhas oportunidades e ameaças, tracei objetivos e metas e coloquei isso no papel para ter um plano de ação que me levasse de volta a correr. Isso foi tempo de trabalhar autoconhecimento. Recomeçar. Eu sabia que, se eu não podia correr, eu tinha que fazer outra coisa. Então, eu fui nadar. 1 ano depois, na natação, os resultados já eram bem notórios. Eu me sentia muito mais feliz e muito mais saudável. Eu retomei os treinos, ainda não de corrida, mas de caminhada, porque tinha que ser um passo de cada vez. Com pouco tempo, eu já estava conseguindo completar uma corrida bem leve de 30 minutos na esteira. Entre começar a nadar, algo que eu nunca tinha feito na vida,
até voltar a fazer pelo menos 30 minutos na esteira, foi tempo de trabalhar a minha paciência. Eu sabia que, se fosse sozinho, ia ser difícil, porque eu tinha cometido muitos erros nos treinos passados. Então, eu fui atrás de ajuda profissional. Além das orientações técnicas deste profissional, ou melhor, desta profissional, eu percebia que eu precisava de um apoio emocional para mim. É como se eu precisasse de base de sustentação para me equilibrar e voltar a correr. E essas bases não foi difícil de procurar, porque elas já tinham nome, estavam do meu lado. Carla Monteiro, Isabela Monteiro, minha esposa e minha filha, respectivamente. Depois de passar por um processo, uma dieta bastante restritiva e muita musculação, estava na hora de voltar a participar de uma prova, porque fazer 5 quilômetros já não era mais um grande desafio. E aí eu voltei em grande estilo. Voltei no Xterra Ilhabela 2018, uma das provas mais difíceis do circuito Xterra. Eu escolhi uma prova de 8 quilômetros em trilha. E, claro, as minhas bases de sustentação estavam lá comigo para me ajudar. Nós éramos aproximadamente 300 participantes e a gente esperava muito sol em Ilhabela. Na sexta-feira, a noite anterior, choveu muito, choveu o mundo. E no dia da prova tinha bastante nuvem, que fez um pouquinho de chuva, mas não foi o estrago da noite anterior. Chuva e trilha não podia ser diferente. Muita lama. Pouco mais de uma hora depois, eu cruzava a linha de chegada chorando bastante, porque foi uma prova extremamente difícil, onde eu tive que ajudar muita gente durante o percurso, só que 3 anos antes eu tinha sido condenado a nunca mais correr na vida. Só que eu sou tinhoso, eu não gosto de parar, quem me conhece sabe. Eu decidi que eu vou fazer uma maratona. Então, os treinos se intensificaram, eu aumentei o volume, e eu cheguei aos 7 quilômetros, aos 10 quilômetros, aos 15 quilômetros de corrida. Recentemente, eu rompi a barreira dos 20 quilômetros de corrida. Amanhã eu tenho 24 quilômetros de treino para fazer. Foi cumprindo cada uma dessas pequenas metas, dessas pequenas etapas, desse meu objetivo maior, que no dia 23 de junho de 2019 eu vou correr 42 quilômetros e 195 metros na Maratona do Rio de Janeiro. Foi com esse tipo de determinação que eu cheguei até aqui, me reinventando e me readaptando para essa mudança de era, essa revolução que a gente está vivendo, porque eu não aceito o comum. Tem aquela frase famosa que todos dizem, né? Um girão que foi sorte. Mas só eu sei o quanto eu tive que abrir mão para fazer tudo isso que eu mostrei para vocês e administrar a minha carreira e a minha vida. E eu tenho certeza absoluta, e a gente já viu algumas aqui hoje, que cada um de nós tem as nossas histórias para que a gente possa administrar do nosso jeito. E por falar em carreira e vida, eu quero deixar a mensagem final para vocês. Eu também faço orientação de carreira para as pessoas. Normalmente, elas me procuram para falar da gestão das suas carreiras e vêm falando da sua vida profissional, do seu trabalho, do que elas almejam, do que elas querem, das suas promoções, dos seus objetivos. Eu paro, respiro e volto para elas perguntando, cara, mas como é que está a tua casa, a tua vida pessoal? Você é casado, você tem filho, você tem um cachorro, um papagaio, de quem que você cuida? O pessoal olha para mim e fala assim, pô, Rodrigo, desculpa, mas eu não estou aqui para falar da minha vida pessoal, não quero que você saiba da minha vida, eu quero falar da minha vida de trabalho. Gente, não tem essa de vida pessoal ou vida profissional. É tudo uma coisa só. Se a gente está bem no trabalho, a tendência é que a gente esteja bem em casa. Se a gente está bem em casa, a tendência é que a gente esteja bem no trabalho. Se uma dessas duas coisas estiver mal, a tendência é que a coisa do outro lado esteja mal também. Como indivíduos, nós somos únicos. Eu não tenho um botão de liga e desliga que me diz quando eu estou na minha vida pessoal ou quando eu estou na minha vida profissional. E, para mim, é enxergando o todo, vida pessoal, profissional e as mudanças que estão ocorrendo no mundo, que seremos capazes de vencer mais uma revolução. Obrigado.